A todos vocês. Bom dia, Vitor. Vamos dar continuidade ao nosso abençoado culto com as duas orações iniciais. Eu farei a primeira, tu faz a segunda e dá continuidade na leitura de hoje, tá bem? Maravilha. Então, oremos ao nosso Pai. Grandioso Deus, poderoso Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós estamos aqui gratos ao Senhor pela certeza da vitória em Cristo Jesus. Aquela vitória que foi garantida para nós ali na cruz do Calvário. Nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer essa imensa dádiva que nos concedeu através de Cristo Jesus. E, Pai, nós pedimos que o Deus Espírito Santo seja o nosso convidado todo especial nesta hora e sempre, a inspirar teu servo Vitor, a nós outros também, a ouvir atentos e compreender a leitura que faremos logo em seguida, para que ouçamos a voz de Deus através da voz do teu servo Vitor. Senhor Deus, nós suplicamos humildemente que abençoe teu servo, continue abençoando o Vitor, sua família, seus projetos, sonho, trabalho, tudo o que ele precisar, Senhor, conceda conforme a tua vontade, Pai, para o teu servo. A nós outros que estamos aqui no Zoom, os que estão no YouTube, aqueles que irão assistir mais tarde, mesmo aqueles que irão entrar aqui no Zoom também, mas daqui a pouco, todos igualmente possamos ser abençoados, meu Deus, extensivo aos nossos familiares. Fale Amém. aos nossos corações, que nada venha nos impedir de ouvir a tua voz. Continue tendo misericórdia de nós, Pai. Essa é a causa de não sermos consumidos. Nós te agradecemos por tuas misericórdias que se renova cada manhã em nosso favor. Senhor Deus, nos abençoe, fale aos nossos corações, explicamos mais uma vez. Abençoe os corações tristes, enlutados, precisados de alguma bênção especial. Que o Senhor conceda conforme a tua vontade. Vencer com as pessoas que estão doentes, Pai, num leito de dor. Não foi isso que o Senhor planejou para essa humanidade, mas enfim o inimigo semeou essa semente do mal e teus filhos também sofrem no leito de dor. Tem misericórdia de todos eles, de todos nós também. Ó Pai, visita cada hospital, cada asilo, creche, casa de acolhimento, orfanatos, prisões. Ó Deus, muitos lugares desses a gente não pode ir, não tem condições, mas suplicamos que o Espírito Santo atue naquelas almas, naqueles corações, fazendo as transformações necessárias, as libertações necessárias também. Vencer Amém. com essa humanidade, vencer com todos os dirigentes dos países, os presidentes, todos que estão ali no controle das nações. Tem misericórdia dessas almas, fale os corações deles, que haja controle espiritual na vida de cada um deles. Ó oh, Amém. Deus, derrama teu Santo Espírito sobre nós, para que haja transformações, que possamos divulgar a mensagem eterna às pessoas, para assim que todo mundo venha conhecer que há um Deus do céu que opera as maravilhas sobre nós e que Jesus está voltando, Pai. Nos ajude a sermos diligentes na tua palavra. É isso que estamos fazendo aqui, estudando, ouvindo o Vitor trazendo essas mensagens tão maravilhosas, nessa leitura tão dinâmica, Pai. Continue falando dos nossos corações, que morra o nosso eu e reviva Cristo em nós. Dá-nos a tua Amém. paz. Continue passeando no meio de nós, Senhor. Fale aos nossos corações em nome de Jesus. Nós suplicamos humildemente. Amém, amém e amém, Senhor. Amém, querido. Deus, a gente tem um coração transbordando de alegria, de felicidade por tudo que o Senhor tem nos dado, mesmo sem nós merecermos. O Senhor tem sido bondoso conosco, Pai. Essas madrugadas têm sido bênção. A sua providência de permitir que a gente consiga acordar ou assistir gravado ao longo do dia, mesmo na correria do dia a dia. Eu te agradeço grandemente por essa oportunidade. Te agradeço por eu especificamente ser usado, apesar de ser pecador, uma ferramenta que não está preparado desde que nasci, logo após nascer, já tomando decisões erradas, já vivendo com os lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros também. Te peço perdão por isso, mas te agradeço porque o Senhor toca os nossos lábios, o nosso coração com a chama
com um torrão que sai do seu trono e nos purifica e nos ajuda a vencer, nos ajuda a obter vitórias em Cristo. E isso declara ao universo que Deus tem poder, de que nós podemos ser novamente transformados. O Senhor é criador, o Senhor pode recriar, Pai, a criatura. Recria o nosso coração, recria nossa mente, toca com o seu dedo e nos ajude a vivermos de acordo com os seus planos para nós. Termos fé e aprendemos ontem que a fé é a obediência, nos ajuda a ser obedientes em tudo, nos ajude a ser amorosos, nos ajude a sermos persistentes, Pai, no caminhar rumo a Canaã Celestial, no caminhar rumo a refletir o caráter de Jesus. Que essa seja uma realidade de nossa vida, não só nas atitudes, mas nos pensamentos, nas palavras, até mesmo nas nossas feições, nossas expressões faciais. Que tudo possa ter o toque divino, para que assim nossa vida seja um incenso suave a Ti, Pai, nessa terra. Nos use e nos abençoe neste momento. Iremos continuar a leitura. Abre o nosso coração, eu te peço, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Vitor. A É. nossa frase célebre de todas as manhãs. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que Deus te use mais uma vez, meu irmão. Amém, amém. E um bom dia a todos. Bom estar com vocês mais uma vez. Hoje, no nosso 12º dia, olha só que legal, né? Há quanto tempo que você não faz algo assim há 12 dias seguidos sem falhar? Quem estiver aqui há 12 dias seguidos, desde o primeiro dia, levanta a mãozinha aí, dá um joinha, dá um like, só para a gente saber. Se você perdeu algum dia por coisas da vida, correrias, não tema. Tem os vídeos gravados, eu sei que você está assistindo, não pode perder nenhum dia. Para quem assistiu tudo, diz aí, é um prejuízo perder ou pular qualquer dia, não é verdade? Fala pro pessoal aí, fala, assistam tudo, para vocês não perderem nada. Às vezes o dia que você perdeu foi um plano daquele outro lado, né? Aquele que não gosta da gente. Justamente para você perder uma mensagem, quem sabe, uma mensagem de libertação, uma mensagem de quebra, de maldição, uma mensagem de bênção para a sua vida, justamente na área, justamente na área em que você mais precisa, quem sabe, não é o caso. Então, faça um plano para assistir os dias que você perdeu. Não por causa de mim, não por causa da audiência do canal. Isso aí a gente não faz isso aqui por dinheiro. A gente faz isso aqui por amor, mas Deus realmente tem falado aos nossos corações através da leitura. E mais uma vez eu faço um apelo. Quem sabe a leitura do dia que você perdeu seja justamente a leitura que faria toda a diferença no seu momento atual, no seu problema, no seu sofrimento atual. Tá bom? Então, como prometido, meus queridos, hoje era para ter sido ontem, mas pelo avançar do tempo, eu disse que iria trazer hoje algumas dicas a respeito de como fazer a memorização de verso, né? E eu peguei justamente aqui, vou falar bem rapidinho, para a gente poder ter tempo de fazer a leitura. E caso eu não consiga falar tudo, e às vezes algumas dúvidas vão surgir, é normal, a gente dá continuidade, amanhã eu falo um pouquinho mais. Mas hoje eu gostaria de compartilhar aqui, olha só, justamente o, o verso da nossa música, nossa música tema, Vitória em Cristo, no finalzinho, qual é o verso que aparece todas as vezes? É esse aqui, na verdade, ó, é o 1 Coríntios 15. Vou compartilhar aqui na minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Aparece esse verso aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. Então, digamos que você gostaria de memorizar esse verso. Quem que gostaria de memorizar esse verso? Você quer memorizar esse verso hoje? Eu vou te ensinar como é que você memoriza esse verso para sempre. Eu faço da seguinte maneira. Isso eu aprendi com o pastor John Piper. Uma parte aprendi com um outro rapaz, um americano que vive na Tailândia.
Ele tem um canal de memorização. Eu aprendi também lendo um livro sobre memorização. Então, eu busquei algumas fontes para poder criar meu próprio método. Não é o único método, tá bom? Tem gente que usa música, por exemplo, para poder memorizar. Eu não uso, mas tudo bem se você usar, se funciona para você. Eu vi até que, antes de começar nossa mensagem aqui, tocou uma musiquinha, né? Bíblia cantada, bem bonitinha. Salmo 51:10. É um método muito eficiente. Eu sei que tem muita gente que usa. Mas no meu caso, eu uso o seguinte método que eu vou compartilhar com vocês. Bom, eu pego um verso que eu gostaria de memorizar. No caso aqui é o 1 Coríntios 15:57, certo? E eu faço da seguinte maneira. Primeira coisa, eu leio o verso 10 vezes seguidas. É isso que eu faço. 10 vezes seguidas. Só que tem um detalhe. Eu leio em voz alta. Esse é o primeiro detalhe. Sempre em voz alta, tá? Eu não vou conseguir escrever aqui. Não consigo escrever. Não é touchscreen. E no mouse é muito ruim de escrever. Mas voz alta. E a segunda dica que eu dou é a seguinte: é a ênfase. A ênfase você dá em diferentes palavras na sequência do verso. O que eu quero dizer com isso? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Deixa eu terminar. Agora que eu já comecei a escrever, deixa eu terminar essa palavra aqui. ênfase. ênfase. Então, voz alta e ênfase. Então, eu vou mostrar como é que eu faço. Por exemplo, eu faço a primeira leitura normal. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. E eu sempre repito o capítulo, o livro e o capítulo e o verso no final, porque senão a gente decora o texto, mas depois não lembra onde é que está escrito. Isso não é tão legal. Então, eu repito uma vez, e aí eu utilizo ou o dedo, a gente vai contando no dedo assim quantas vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você pega aqui no meio do dedo para poder contar até 10. Ou você utiliza um aplicativo, ou tem aquele equipamentozinho que você aperta o botãozinho assim que vai contando quantas vezes você foi feito uma coisa. Ele é muito útil, para ser bem sincero, eu gosto dele. Eu tenho um dele. Então eu fiz uma primeira leitura normal, como se eu estivesse lendo pela primeira vez, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Legal? Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer ênfase em diferentes palavras. Ou você começa de frente para trás ou de trás para frente. Eu gosto de fazer de trás para frente. Então eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou dar uma ênfase na última palavra, que é Jesus Cristo, tá bom? Uma palavra ou duas palavras são, mas, essa é a segunda leitura. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo assim como se estivesse em negrito, entendeu? Eu falo assim para poder marcar no meu coração. Aí eu já lembro, o verso termina com Jesus Cristo. Se você quiser utilizar alguma questão mental, esse é o momento também. Se Jesus Cristo é o fim do verso, eu enxergo Jesus Cristo, por exemplo, no fim do corredor. Então, Jesus Cristo é a última palavra desse verso. 1 Coríntios 15:57. Ok, vamos ler pela terceira vez. Agora eu vou dar ênfase não em Jesus Cristo, vou dar a ênfase na palavra nosso Senhor. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Ele é nosso Senhor, não é meu Senhor. É nosso Senhor. Aí você começa a mastigar, a digerir as palavras. Você começa a perceber a nuance. Você começa a perceber o significado das coisas. Não é meu Senhor, não é seu Senhor, é nosso Senhor, Jesus Cristo. Ah, legal. 1 Coríntios 15:57. Vamos lá? Quarta leitura agora. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Se bem que eu poderia dar ênfase aqui no meio, desculpa. Ó, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes você pode achar que é bobeira, que a palavra meio é uma palavra muito pequena que você vai lembrar. É justamente as palavras pequenas que a gente esquece. Então, mais graças a Deus que nos dá a vitória por meio. Ah, é por meio. Como assim por meio? Por meio de nosso Senhor. Ah, é através dele, por meio. Entendi. Nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Agora sim, vou fazer a quinta leitura. A ênfase vai ser na palavra vitória. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, eu tenho uma vitória, igual um time que ganha um jogo. Eu tenho uma vitória em Jesus Cristo. E Vitória também é a capital do Espírito Santo. Eu tenho um amigo que mora lá no Espírito Santo. Você vai lembrando dessas coisas, vai te ajudando, entendeu?
Tudo que você puder utilizar, você vai utilizando. Então, Vitória, tem Vitória do Santo Antão, lá no Pernambuco também, né? Não tem uma cidade chamada Vitória do Santo Antão? Quem é do Nordeste pode usar essa referência. Então, 1 Coríntios 15, 57. Aí aqui eu também começo a brincar com os números. 57. Quem foi que nasceu em 57? O meu pai. Meu pai nasceu em 1957. Então, 1 Coríntios 15, 57. Eu já começo a usar isso aí. E 15? O que a gente pode utilizar como 15? Não pensei em nada ainda, mas eu vou pensar daqui a pouco. Vamos para a nossa sexta leitura. Mas graças a Deus que ele dá pra gente a vitória por meio de nós. Por isso que falou que é nosso Senhor, porque ele nos dá nosso Senhor Jesus Cristo. Legal. 1 Coríntios 15, 57. Oitava leitura. Ou sétima, já perdi aqui. Por isso que é bom ter o aplicativozinho. Mas graças a Deus. Eu estou dando graças a quem? A Deus. A Deus. O verso termina com o Senhor Jesus Cristo, mas ele tem. Primeiro a gente tem que dar graças a Deus. Não é graças ao sol, não é graças à lua, é graças a Deus. Nem a Nossa Senhora Maria. É graças a Deus. Entendi. Então, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Ok. Nossa nona leitura. Mas graças, a gente tem que agradecer a Deus. Por quê? Porque Ele nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, 1 Coríntios 15, 57, a última leitura. Mas, o verso começa com a palavrinha mas, que são três letrinhas apenas. Mas, lembra mar, né? Mas é mas. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Legal. Tudo bem até aqui? Então é isso. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você fazer a leitura 10 vezes. 10 vezes. Agora, o segundo passo é o seguinte: você esconde o verso. Você tem que fechar o verso, deixa a mãozinha fechada no verso, e agora você vai tentar recitá-lo 10 vezes. Após a leitura de 10 vezes, você acha, eu já decorei, já está na minha cabeça. Aí, quando você começa a tentar recitar de cabeça, você vai perceber que ainda está falhando algumas coisas. Vamos tentar, tenta você, de cabeça, lembrar. 1 Coríntios 15, 57. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo? Ou faltou alguma coisa? Vamos ver. Aí você pode abrir a Bíblia e ler, para ver se você errou ou não. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que a gente acertou, né? 1 Coríntios 15, 57. É raro acertar de primeira, tá? Vou ser bem sério, é raro acertar de primeira. Mas tudo bem. Às vezes você vai lembrar assim, mas graças a Deus, o que é que acontece? Aí você pode abrir. Que nos dá a vitória, é verdade. Que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim você vai recitar, mesmo que você tenha acertado de primeira. Agora você vai recitar 10 vezes. Você vai recitar em voz alta as 10 vezes. E aí, se você já conseguiu pegar, já na primeira, na segunda, começa a brincar. Começa a falar cantado, começa a imaginar você pregando. Irmãos, bom dia, feliz sábado. Mas graças a... Imagina você no púlpito, os irmãos olhando para você, tenta fazer algo bem vivo na sua mente, bem vivo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Aí agora imagina você na praia, falando para uma multidão de pessoas desconhecidas. Irmãos, eu tenho algo para falar para vocês. Mas graças a Deus, imagina cenários, começa a criar cenários que te dão uma emoção. A emoção vai gravando na sua mente. Aí eu tenho medo de falar em público, justamente. Então o medo vai fazer com que grave. Se você não prega na realidade, na sua mente, a mente não faz distinção do real e do imaginário. É por isso que a gente não pode assistir filmes, porque a mente não faz distinção. É por isso que você não pode assistir violência, porque senão é como se você estivesse vendo. E a palavra do Senhor fala: quem é que irá morar com o Altíssimo? Aquele que tapa os olhos, tapa os ouvidos e os olhos de falar de violência, né? Então você começa a criar cenários. Imagina você falando para uma pessoa que é um parente seu, alguém que você ama muito, falando no ouvido dela, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Começa a recitar isso 10 vezes. Começa a fazer isso 10 vezes. E aí você vai estar preparado para o quê? Para guardar na gavetinha do seu coração. Isso significa que vai estar lá nessa gavetinha para sempre? Não, ainda não. Aí depois o que você tem que fazer? A última e a 10ª vez você vai escrever num papelzinho e coloca no bolso. E leva esse papelzinho durante o dia.
Tá na hora do café da manhã, dá uma lidinha de novo. Tá na hora do almoço, tenta recitar, você vai ver que tá falhando. Opa, tá faltando uma palavrinha. Aí você lê no papelzinho. Eu não gosto de levar, eu ando com a Bíblia o tempo todo, mas eu não gosto de confiar na Bíblia, porque a Bíblia é pesada. Às vezes não dá para poder abrir, por exemplo, na fila da farmácia, tô só com a carteira no bolso, eu tô com o papel no bolso. Quando eu tiro ali o celular, sai o papel também. Aí eu dou uma lida. Faz isso umas 3, 4 vezes ao longo do dia. Até o final do dia, adivinha só, você vai ter mais uma pérola de Jesus no seu coração, mais uma pepita de ouro gravada na sua mente para sempre, mais um verso que Deus vai poder arrancar de você em momentos de tentação, arrancar de você em momentos de admoestação, vai arrancar de você como se estiver diante dos tribunais. Você vai ter um verso para poder testemunhar do Senhor. E aí Deus vai te usar grandemente. As pessoas falam: "Ah, que o Espírito Santo vai fazer você lembrar", só se você se esforçar. Vai fazer você lembrar se você memorizar. Então, nós precisamos contar com o poder de Deus, mas nós precisamos o quê? O que a gente aprendeu ao longo desses últimos dias que nós estamos vendo? Cooperar com o Espírito Santo. Nós precisamos clamar por inteligência, por sabedoria e memória também. Tem vários versos na palavra do Senhor que promete dar memória àquele que busca. Mas você não vai buscar deitado, dormindo, falando: "Ah, eu gostaria de ter uma boa memória". Não, você tem que se esforçar. Memorizar a Bíblia é um esforço, viu? É um esforço. Parece, às vezes você fala assim: "Nossa, agora eu vou conseguir memorizar um capítulo inteiro". Irmãos, eu não consigo memorizar o capítulo inteiro. Eu já tentei. É bastante difícil memorizar o capítulo inteiro. Claro, a gente tem os Salmos 23, Salmos 91, alguns capítulos inteiros que nós temos aí. Mas, por exemplo, o meu propósito é de memorizar um capítulo por livro da Bíblia. Então, eu gostaria de memorizar 66 capítulos. E aí eu comecei a memorizar Hebreus 12. Eu já memorizei ele do verso 1 ao verso 15, por exemplo. Mas ele tem 24 versos. E aí, aí quando eu tô lá no verso 18, 20, aí eu começo a falhar o verso 5, o verso 6. É uma luta, mas é uma luta gostosa. Vale a pena porque Deus, você vai percebendo que Deus vai dando músculos para o seu cérebro, você vai ficando mais inteligente, você vai ficando mais sábio. É um processo que vale a pena lutar. E vai ter momentos que você vai ter tantos versos, que ao longo da semana você vai vir memorizando os versos que você está decorando, que vai ter um momento assim que você vai ter que tirar uma meia hora só para poder recitar os versos que está na sua mente, entendeu? Faz parte. Às vezes, quando você não tem nada para fazer, você está numa fila, começa a recitar todos os versos que você memorizou ao longo do último mês, para você ver. E se você tiver um caderninho anotado, serve para te auxiliar. A irmã está falando aqui que é uma terapia, e realmente uma terapia é uma bênção. Desde que eu comecei a fazer isso, a minha vida mudou grandemente. É o segredo da santidade. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus utiliza os versos memorizados na sua mente, no seu coração, para ajudar você a não pecar. Quando você estiver em tentação, Deus vai tirar de você um verso como uma espada para você enfiar nos olhos do demônio. Se vier uma tentação da sensualidade, Deus vai tirar uma granada, que é um verso dele, para você tacar nele e explodir o capeta. Eu estou falando sério. Deus te dá essas ferramentas. Você, quanto mais ferramenta, melhor. Você fica igual o Rambo, igual o Rambo. Tá com uma faca aqui, uma espada ali, uma granada aqui atrás, uma metralhadora aqui na frente. E é o que fala Efésios, não é isso mesmo? Você tem que calçar a bota e colocar o escudo e a espada e vai para cima, né? Enfrentar o seu dia a dia. Então, memorização de versos da Bíblia, meus queridos, eu os convido para que você tenha essa experiência nesse ano de 2025. Ainda dá tempo de memorizar muita coisa até o final desse ano. Se você não. Comece devagar. Começa com um verso por semana. Olha, se você memorizar um verso por semana, você vai terminar o ano. Sabe com quantos versos? A gente está em março aqui, né? Nós ainda temos pela frente o mês de abril, então nós temos pelo menos 9 meses, 9 vezes 4, 36 versos. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou? Você terminar o ano com 36 versos novos, além dos que você já sabe, para honra e glória de Deus? Então é isso. Faça um voto com o Senhor, clame para que Ele te dê uma boa memória, peça perdão por todo o tempo que você já gastou assistindo televisão e celular, que destrói a memória, isso é provado. Usar smartphone, usar celular demais, destrói o cérebro. Peça perdão a Deus e peça perdão também, obviamente, abandonando os pecados, como a gente tem aprendido, né? Realizando reformas para que realmente o Espírito Santo possa atuar dentro de você. E
Vá em frente, porque um dia a Bíblia será retirada de nós. Um dia a Bíblia será retirada de nós. Então, de uma forma bastante esperta, o que eu estou fazendo? Eu estou recitando a Bíblia para minha filha, porque a memória dela é melhor que a minha. Então eu falei, Mayumi, eu preciso que você memorize o Novo Testamento inteiro. Eu falo para ela, porque um dia a Bíblia vai ser retirada de nós e quando a gente precisar de uma passagem, eu vou ter que consultar você. Ai, ai. E aí eu tava recitando, e ela não sabe ler, né? Ela tem 4 anos de idade. E eu vou recitando para ela. E esses dias ela estava recitando Apocalipse 14, do 1 a 5, bem bonitinho. Ela tem Gálatas no coração, ela tem Jó 28, do 25 ao 27, ela tem Salmo 100, é uma gracinha. Mas, claro, ela não sabe ler, então quem tem que recitar para ela sou eu, né? É o pai. E acaba que eu memorizo, ela memoriza junto também. Bom, queridos, era isso que eu tinha para dizer. Ah, eu tomei muito tempo, peço perdão por isso. Já- mas eu espero que seja uma bênção para vocês. Eu vou abrir aqui então a nossa leitura, o capítulo. Chegamos no capítulo 8. Uau! Parabéns para todos nós. Graças a Deus. Que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo nos dá vitória. Muito bem, então, capítulo 8, crescimento em Cristo. Vamos lá. Iniciando a leitura do capítulo 8. A transformação do coração pela qual nos tornamos filhos de Deus. É na Bíblia chamada nascimento. É a Bíblia chamada nascimento. É também comparada à germinação da boa semente lançada pelo lavrador. De igual maneira, os que acabam de converter-se a Cristo devem, como meninos novamente nascidos, 1 Pedro 2,2, crescer, em Efésios 4,15, até a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Ou, como a boa semente lançada no campo, devem crescer e produzir fruto. Isaías diz que serão chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, verso 3. Assim, da vida natural, tiram-se ilustrações que nos ajudam a melhor compreender as misteriosas verdades da vida espiritual. É por isso que a vida no campo é uma bênção, né? Esse é o pedido, não pedido, né? É a ordem do Senhor, que a gente viva no campo. Porque você vê um milho, você planta ali 3 grãozinhos de milho e sai um pé com tantas espigas, e cada espiga tem tantos milhos, e aquilo te traz uma ilustração assim maravilhosa de como Deus gosta da abundância. Por isso que eu falei para vocês, os convidei para que nós sejamos corajosos em Cristo Jesus, não temerosos. Tenhamos coragem de falar assim, Senhor, eu acredito no poder da abundância. Eu acredito que o Senhor é um Deus de poder infinito, um Senhor muito inteligente, então derrama sobre mim o poder da memória, da memorização. Não que eu venha me vangloriar e ficar mencionando versos uns para os outros só para poder brincar, mas que seja para o crescimento do corpo de Cristo e para a minha santificação. E Deus vai derramar isso sobre você. Então, as ilustrações e lições da natureza são uma bênção. E aqui, uma ilustração que a Bíblia tem é o seguinte: a germinação da boa semente. O que que a semente faz? Ela tem que morrer para que ela possa crescer. Vamos continuar a leitura. Toda a ciência e a habilidade do homem não são capazes de produzir vida no menor objeto da natureza. Olha só, a gente não consegue colocar vida numa caneta. É unicamente mediante a vida que o próprio Deus comunicou que a planta ou animal vive. Assim é unicamente mediante a vida de Deus que se gera no coração dos homens a vida espiritual. A menos que o homem nasça de novo, João 3,3, ou do alto, como dizem outras versões. Não pode ser participante da vida que Cristo veio trazer. Como se dá com a vida, assim com o crescimento. É Deus quem faz o botão tornar-se flor e a flor tornar-se fruto. É por seu poder que a semente se desenvolve. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Marcos 4:28. Foi o que eu acabei de falar, né? Dá para pegar esse verso aqui, ó, e escrever ao lado do seu pé de milho, da sua plantação de milho. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Marcos 4:28. E o profeta Oséias diz, referindo-se a Israel, que ele florescerá como lírio, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. Oséias 14, do verso 5 a 7. E Jesus ainda nos diz, considerai os lírios como eles crescem. Lucas 12:27. Aqui não tem muitos lírios, né? Aqui no Brasil. Mas tem margaridão. Tem aquela 11 horas também. Tem outras flores, né?
Você considera elas, como elas crescem no campo, né? As plantas e flores não crescem em virtude de seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço. Não é pela ansiedade que a planta cresce, mas pelo recebimento daquilo que Deus forneceu para lhe servir a vida. A criança não pode, por qualquer ansiedade ou poder próprio, aumentar sua estatura. Do mesmo modo, não podeis vós, por vossa própria ansiedade ou esforço, conseguir crescimento espiritual. A planta e a criança crescem recebendo do seu ambiente aquilo que lhes serve a vida. É o ar, a luz do sol, o alimento. O que esses dons da natureza são para o animal e a planta é Cristo para os que nele confiam. Ai, que coisa gostosa. Eu vou ler de novo. Olha só. Então, o ar, a luz do sol, o alimento, né, é que dão vida para a planta, para a criança, né? E aí está falando o seguinte, que assim como a luz do sol bate nas folhinhas, bate ali na árvore, bate na flor para que ela cresça, assim é Jesus para você. Assim é Jesus para mim. Assim é Jesus para todo aquele que nele confia. Ai, que coisa boa. Por isso que a gente fala que Jesus é o sol. Ele é o sol da justiça. Eles luz perpétua, sol e escudo. Salmos 84:11. Será para Israel como um orvalho. Oséias 14:5. Descerá como a chuva sobre a erva ceifada. Salmos 72:6. Minha meditação foi esse salmo hoje. Salmo 72. É ele a água viva, o pão de Deus, que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6:33. Frases bonitas, né? No dom incomparável de seu Filho, Deus envolveu o mundo todo numa atmosfera de graça, tão real como o ar que circula ao redor do globo. Todos os que respirarem esta atmosfera vivificante hão de viver e crescer até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Todos que respirarem essa atmosfera vivificante, que é a atmosfera? A atmosfera de Cristo Jesus, da sua graça, vão de viver e crescer até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que essa seja a minha e a sua realidade, meu querido. Como a flor se volve para o solo, para que os seus brilhantes raios a ajudem a desenvolver a beleza e simetria. Assim devemos nós volver-nos para o sol da justiça, a fim de que a luz do céu incida sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Me lembrou um hino aqui, né? Deixa a luz do céu entrar. Conhece assim? Deixa a luz do céu entrar. Como é que é o resto? Abra, pois, o coração de pai em pai. Deixa a luz do céu entrar. A luz do céu vai incidir sobre nós e nosso caráter, para que a gente seja semelhante a Cristo. Amém. Jesus ensina isso mesmo quando diz: Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, sem mim nada podereis fazer. Tá bom, irmãos. Até aqui a gente está aprendendo. Então, fica com Jesus, se aproxima de Jesus. Você é a vara enxertada em Jesus. O que que isso significa, meus queridos? O que que isso significa? Significa ler a palavra do Senhor todos os dias. Não fiquem confiando apenas nos vídeos do YouTube. Alguns irmãos já falaram isso aqui e eu vou reforçar porque eles estão corretíssimos. Assistir essa consagração é uma bênção, continuem, venham, mas você também precisa ter a sua própria consagração individual. É diferente. É diferente. Quando você abre a Bíblia no quarto, quando você abre a Bíblia na sala da sua casa e sozinho você pede para que Deus fale contigo, coisas sobrenaturais acontecem. Você compreende? E pode ser que eu esteja falando hoje para alguém que ainda não tem essa prática. Porque tem preguiça, porque nunca desenvolveu essa habilidade, talvez. Ou então usa de algumas desculpas, porque meus olhos são ruins, ou porque minha letra é pequena. Irmão, por favor. Eu estava conversando com um colega aqui, um amigo em Cristo, e a gente estava falando que a obrigação do cristão é morrer dormindo. Você sabia disso? A obrigação do cristão é morrer dormindo. É assim como o adventista deve morrer. Quem aqui assistiu aquele documentário da National Geographic sobre as pessoas que mais vivem, as zonas azuis? E lá fizeram reportagem de um adventista que viveu até não sei quantos anos. E aí um dia simplesmente ele, ó,
dorme. Ele sabia que ia morrer aquela noite. Não estava com dor, não estava com câncer, não estava com nada. Simplesmente Jesus Cristo falou para ele: hoje você vai descansar. Ele reuniu a família toda, fez um culto, todo mundo se abraçou, todo mundo se beijou. Não foi assim no desespero, não foi no, ai meu Deus, não foi todo mundo tá tudo em paz, vou dormir em paz. E ele dormiu aquela noite e não acordou. É assim que você tem que morrer. Sabia que a gente tem que ter meta até para morrer? Nós precisamos morrer sem dor. Nós precisamos morrer com saúde. Nós precisamos morrer sabendo o dia que a gente vai morrer. Você sabe, já tinha ouvido falar sobre isso? Não? Estão ouvindo hoje. Pela primeira vez que estão ouvindo. É esse o plano de Deus para sua vida. Quer dizer, primeiro o plano de Deus para sua vida é vida eterna. Esse é o plano original. Mas na falta do plano A, enquanto estivermos nessa terra, e enquanto Jesus não volta, muitos de nós, infelizmente, teremos que morrer. Nós precisamos morrer sabendo o dia que a gente vai morrer e descansando, dormindo sem dor, sem doença. Não é morrer todo encarcovado, não é morrer em cima da cama depois de não sei quantos meses, sem conseguir se limpar. Não é morrer porque tá sendo corroído por dentro devido. Não. É morrer dormindo. Simplesmente Deus retira o espírito de vida de você, o fôlego, e depois devolve para você quando ele finalmente voltar. Depois que eu vi esse testemunho desse adventista lá em Loma Linda, nos Estados Unidos, eu falei: Uau! É assim então o plano de Deus para nós. Ele quer que a gente viva bastante e morra sem dor, morra sem sofrimento. Aqui ó, tem alguém dizendo o seguinte: assim aconteceu com minha mãe. Glórias a Deus por isso. E ela tinha falado que iria morrer. Olha só, exatamente, porque o espírito de profecia é derramado sobre nós. Nós temos o espírito de profecia também sobre nós. Pode ser que não seja revelado para todos, mas para alguns serão revelados. Clame a Deus, fala assim, Senhor. Se bem que eu não sei se alguém tem coragem de pedir isso agora, né? Porque tá todo mundo querendo viver bastante. Mas no dia que você tiver com a idade bastante avançada, você começa a orar assim, ó, Senhor, eu não gostaria de morrer de surpresa. Fala para mim qual é o dia que você vai vir me buscar para que eu possa dar um cheiro nos meus netos, nos meus bisnetos. Hum? Então, estava falando sobre isso, e aí comentamos sobre o lance de acidentes também, né? O que acontece com questão de avião. Eu viajo muito de avião. E aí ele falou assim: eu tenho um sermão sobre aquele acidente da Gol, onde um avião americano bateu no outro avião, e foi por causa de 1 metro. Por causa de 1 metro, aquele avião chocou e morreu 200 e tantas pessoas. Eu não sei exatamente o número de pessoas que morreram. Mas aí ele fala o seguinte: se por causa de 1 metro não teria acontecido toda aquela desgraça. Por que eu estou falando isso? Por causa de 1 metro você pode perder a sua vida. Por causa de um detalhe você pode perder a vida eterna. Qual é o detalhe? Ah, porque eu não consigo ler. Gente, isso é um detalhe. É só você comprar a Bíblia de letra grande. Ah, eu não tenho dinheiro. Deus é o dono da prata e do ouro. Pelo amor de Deus. Literalmente, pelo amor de Deus. Acorda. Tenha ambição. Tome posse do braço poderoso do seu Senhor. Ah, porque meu óculos é ruim. Eu não consigo. Usa uma lâmpada mais forte, usa uma lupa maior, coloca o aplicativo que lê para você, ou então compra uma Bíblia ou manda imprimir, vai na gráfica e manda imprimir com as letras desse tamanho assim, ó, tum, 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 para você poder ler. Não use de desculpa, não permita que o inimigo coloque em você desculpas que te travam. Coisas tão simples de serem resolvidas. É nisso que o povo do mundo dá um banho na gente. Porque você viu uma pessoa que se coloca esses documentários, a pessoa que se dispõe a eu vou subir o pico do Everest. Não tem nada de espiritual nisso. É só porque ela quer, só porque ela tem um vício. E ela passa por tantas adversidades. Não porque minha corda acabou, eu fiz a corda da minha roupa. E não porque não tinha água, eu derreti a neve. E tal, e tal. Eu falhei, depois eu fui de novo, eu tentei até que eu consegui. Eu perdi um dedo, mas eu fui. A pessoa tem um propósito de vida. E ela consegue. Não, que eu quero abrir uma empresa e vou ter milhares de... E ela vai, consegue e faz. E nós, não, porque o meu óculos quebrou e eu não consigo mais. Não tem um propósito de realmente ser usado. Não tem ambição. Não permita que o inimigo te trave, te segure por coisas tão pequenas, por coisas tão bobas. Não, porque eu não tenho a Bíblia da letra grande. E você acha que não existe Bíblia da letra grande no mundo inteiro? No Brasil são vendidas milhares e milhares, todo mundo compra, menos você. É porque, cara, você não pode pedir aqui para os irmãos?
Irmãos, eu não tenho dinheiro. Teria como alguém fazer um Pix de R$ 1? Cada um tem 20 pessoas assistindo. Se cada um der um Pix de R$ 2, R$ 40. Ah, a Bíblia é R$ 200. Ore que Deus te dá. Nós estamos aqui para isso, para orar uns pelos outros, para se ajudar. Vocês estão compreendendo? Às vezes a gente se limita de uma forma tão. Nós mesmos nos amarramos. É igual aquela história do elefante que é amarrado na cadeira, né? Num pedacinho, desde pequeno. E aí depois ele vai crescendo e ele poderia arrancar todo o circo, mas porque ele está acostumado, está amarrado, acaba se limitando a uma vida medíocre. E aqui a gente tem que evitar uma vida espiritualmente medíocre, né? Por isso que eu estou convidando vocês a memorizar a Bíblia no coração. Tenham uma vida ambiciosa em Cristo Jesus para dar louvores a Ele. Então, quando fala que enxertado em Cristo Jesus, vivendo com Cristo Jesus, é para você ter ambição de andar em Cristo Jesus, lendo a palavra dele todos os dias, memorizando os versos da Bíblia, cantando hinos onde quer que você vá, intercedendo e trabalhando. Trabalhar é obrigatório, porque só quando você trabalha que você realmente começa a perceber as suas necessidades espirituais em ti e nos outros. Continuemos a nossa leitura. Sois justamente tão dependentes de Cristo para viver uma vida santa, como a vara é dependente do tronco para crescer e dar fruto. Separados dele, não tendes vida. Não tendes poder algum para Isso resistir à aqui, tentação ou mas os crescer em textos graça e não estão santidade. aparecendo. Permanecendo nele, florescereis. E derivando dele a vossa vida, não haveis de murchar nem ser estéreis. Sereis como a árvore plantada junto a ribeiro de água. Onde é que está escrito essa frase aqui? Árvore plantada junto a ribeiro de água? Salmos 1, né? Salmos 1. Bom dia, licença, não tá tendo, os textos não estão aparecendo, né? Tá normal assim? Deve ser assim? Tá normal. Tá normal. Eu vou compartilhar de novo, O, irmã. o meu não Mas tá está aparecendo. aparecendo para os outros. Quer ver, ó? Amiga, você tem que sair e voltar. No Não meu está tá aparecendo para todo aparecendo. mundo? No meu está. Sim, tá. Então tá. A irmã No que está meu com também. dificuldade, tenta sair e entrar de Tá, novo, você consegue. tá Ou bom. então clica Tá assim bom. no aplicativo que vai mostrar onde você está. Muitos Tá têm a certo. ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço como este terá de fracassar, diz Jesus. Sem mim nada podereis fazer. João 15:5. O nosso crescimento na graça, nossa felicidade e nossa utilidade. Tudo depende de nossa união com Cristo. Ó, eu vou repetir aqui porque tem uma palavra-chave aqui que eu gosto, que eu preguei no primeiro dia. Amarelinho. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade e nossa utilidade no reino. Você está sentindo útil no reino? Está sentindo que Deus pode te usar mais? Está sendo pouco usado? Tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador de nossa fé. É Cristo primeiro, por último e sempre. Essa frase dá uma camiseta, né? Cristo primeiro, por último e sempre. Deve estar conosco não só ao princípio e ao fim de nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Diz Davi: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Amém. Salmos 16:8. Nunca vacilarei é forte essa frase, hein? Aqui também dá uma camiseta legal, um boné. Nunca vacilarei. Salmos 16:8. Por que que você nunca vai vacilar? Porque eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Já pensou você ter a bênção do Senhor de tal forma que você nunca faz uma compra errada? De que você nunca leva um golpe de um fraudador? De que você nunca falha nos seus projetos pessoais ou espirituais? Nunca vacilarei. Por quê? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Que essa seja a minha, a sua realidade. Vamos tomar posse dessa promessa. E aí você pergunta: como eu permanecerei em Cristo? Resposta: do mesmo modo em que o recebestes a princípio. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses 2:6. O justo viverá da fé. Hebreus 10:38. E ontem a gente aprendeu que a fé é o quê? Obediência. Vós vos entregastes a Deus para seres inteiramente seus, para o servirdes e lhe obedecerdes.
e aceitastes a Cristo como vosso Salvador. Não pudestes vós mesmos expiar os vossos pecados ou mudar o vosso coração, mas tendo-vos entregue a Deus, crestes que Ele, por amor de Cristo, fez tudo isto por vós. Pela fé viestes a pertencer a Cristo, e pela fé deveis nele crescer, dando e recebendo. Deveis dar tudo, o vosso coração, vossa vontade, vosso serviço. Vou repetir, ó. É coração, vontade e serviço. Se você não está trabalhando para Jesus ainda, para algum ministério, se você não está envolvido, não vai alcançar a estatura de graça que Deus tem estabelecido para você. Você não vai crescer ao nível da vitória em Cristo que Deus planeja e sonha para você, enquanto você ainda não está trabalhando. Existem bênçãos que só são destravadas quando você começa a trabalhar. Vitor não tem um dom? Tem sim, todo mundo tem dom. Nem que seja oração intercessória, nem que seja fazer um pãozinho. Eu tenho vergonha de entregar o pão, então faz o pão e deixa lá na porta da igreja. Se você tem vergonha de falar com os outros. Mas alguma coisa você pode fazer. Nem que seja abraçar os outros. Nem que seja ficar na porta da igreja dando bom dia. Alguma coisa você tem que fazer. Nem que seja limpar a igreja. Não é possível que você não sabe nem varrer uma casa. Todo mundo tem algum dom. Ao colocar à disposição do Senhor, você vai destravar bênçãos na sua vida. Acredite nisso. Acredite. É um privilégio trabalhar para Deus. Dar-vos a vós mesmos a Ele para lhe obedecerdes em tudo o que de vós requer, e deveis receber tudo. Cristo, a plenitude de todas as bênçãos, para habitar em vosso coração, para ser vossa força, vossa justiça, vosso ajudador constante, a fim de vos dar poder para obedecerdes. Às vezes as pessoas trabalham tanto durante a semana e se arrebentam, né? Aí quando chega no sábado, elas estão tão cansadas que só conseguem dormir. E o Espírito de Profecia fala contra isso. Fala, você furta do Senhor. Você furta do Senhor. Furta toda a energia, acordando cedo, ralando, trabalhando, se desesperando. E quando chega o dia de sábado, você nem consegue meditar. Vai fazer um trabalho sonário, né? Trabalho sonário. Vai dormir. Chega atrasado na igreja. Chega cedo no trabalho, mas chega atrasado na igreja. Adivinha quem que é o seu Deus? Mamon. Mamon é o seu Deus. Porque você respeita mais o emprego do que a casa do Senhor. Você compreende a necessidade de refletirmos sobre isso? Você compreende? É por isso que quando Jesus Cristo falou o seguinte, olha, é muito difícil um rico entrar no céu. E aí os discípulos, eles ficaram assim, eles abriram a boca, ah, mas então quem que vai se salvar? E é interessante os discípulos terem ficado preocupados com isso, porque eles não eram ricos. Quando Jesus falou isso, e os discípulos ficaram extasiados, com a boca aberta e assustados. Quem que vai se salvar? Eles não eram ricos. Por que que eles ficaram extasiados? É porque Jesus começou a dar esses exemplos, falando, olha, você dá mais a sua energia para o trabalho e não dá para o Senhor. Você não dizima, você não é fiel, você não é justo com o seu cliente, você rouba os impostos. E Jesus começou a pregar tudo isso. Eu tô tendo uma licença poética aqui, tá bom, irmãos? Porque na Bíblia não tem todos os detalhes de todos os sermões de Cristo, mas eu fico imaginando que foi isso que Cristo falou. Porque no final o que os discípulos fizeram foi ficar assustados, falaram assim, então ninguém vai conseguir se salvar. Entende? Jesus falou justamente isso. Você deve clamar para que você tenha uma reforma nos mínimos detalhes da sua vida. Nos mínimos detalhes. Porque se fosse um problema só dos ricos, então os discípulos diriam simplesmente assim, então eu estou bem porque eu sou pobre, então eu vou para o céu. Mas não, eles ficaram assim, quem que pode se salvar? Ninguém vai conseguir se salvar. Aí o que que Jesus fala? Para o homem, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque Jesus começou a mostrar que nos pequenos detalhes nós somos infiéis ao Senhor. Nós somos infiéis aos outros, nós praticamos a injustiça aos outros. Quando a gente demora de pagar o salário de alguém, isso é injustiça. Porque a palavra do Senhor fala: pague o salário no dia que se executa o serviço. Tudo bem. Se você tem um combinado com seus funcionários de pagar no final do mês, aí tudo bem. Mas às vezes você contrata alguém para prestar um serviço para você, um diarista, um marido de aluguel, ou seja o que for, e você demora para poder pagar o salário, você está em pecado, você está sendo injusto.
Vocês compreendem? Então, são pequenos detalhes. E a fé é obediência em todos os detalhes. Eu não consigo ficar falando de todos os pecados aqui, porque nem eu, não sou eu, é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, dos juízo. Mas você deve clamar para o Espírito Santo: Senhor, me mostra o que que eu tenho feito de errado, pequenas coisas que travam bênçãos na sua vida, viu? São pequenas coisas que, enquanto você estiver fazendo errado, mesmo, lembra que na ignorância o pecado não é imputado, mas você paga a consequência igual. O pecado pode não ser imputado porque você não está enxergando isso. Aí tudo bem. Isso não é imputado sobre você, mas você paga a consequência. É igual a pessoa que não sabe que a cerveja faz mal, ou não sabe que o café faz mal. Tudo bem, o pecado não é imputado, mas ela paga um preço. Qual que é o preço que ela paga? Cirrose. Tá entendendo? A consequência ainda vai ser mantida. Então, se você não está seguindo a palavra do Senhor em todos os mínimos detalhes, e esses mínimos detalhes muitas vezes, às vezes, nem estão escritos na Bíblia, mas é o Espírito Santo que vai te mostrando. Você pode até não ter o pecado imputado, mas você está pagando consequências sérias. E é por isso que você está com dívida. É por isso que o casamento não está indo bem. É por isso que você não tem um bom relacionamento com seus filhos. É por isso que você não está conseguindo prosperar no serviço ao Senhor ou no ministério. Às vezes são coisas que estão travando as bênçãos na sua vida. E você deve clamar especificamente sobre isso. Senhor, me mostra algo que eu cometi no passado, algo que eu cometo no presente ou algo que eu posso cometer no futuro. Porque existem pecados que já estão planejados para você cometer. Não porque Deus definiu para você, mas porque você tem pedido coisas que não estão de acordo com a vontade divina. Como, por exemplo, tem gente que quer ganhar mais dinheiro, sendo que não está preparado para ser fiel com o pouco dinheiro que tem. E tem até a história, o Espírito Profecia nos dá uma história de uma irmã que falava o seguinte, falava assim: eu vejo tanta gente com dinheiro e não ajuda a obra. E aí, se eu tivesse dinheiro, eu iria ajudar a obra. E Deus deu a oportunidade para ela, abençoou o negócio dela, e ela recebeu o dinheiro e adivinha só, as prioridades dela mudaram totalmente. Mudaram totalmente. Então, são pecados que já tinham planejado lá na frente. Então Deus, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Para ele é uma linha só, é uma coisa só. Ele não tem esse lance de estar preso no passado, estar preso no presente, estar preso no futuro. E ele te dá esse poder para você também. Você tem que clamar por esse poder para você viver no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. É possível. E você tem que viver em santificação no passado, no presente e no futuro. Vida no passado como se o passado já passou. Eu estou falando para você. Ore que Deus, e o Espírito Santo vai te mostrar como é que você vive no passado. Ora, e o Espírito Santo vai te mostrar como é que você pode ser fiel no futuro. Eu estou falando. Confie. Não dá para explicar tudo aqui. É entre você e Deus. Deus não é limitado ao tempo. E Ele criou você à sua imagem e semelhança. Ele não quer que você seja limitado ao tempo também. Então, cabe a você clamar pela santidade do passado. Aí eu falei sobre isso, a gente já falou sobre isso. Vamos lembrar de pecados que a gente cometeu lá atrás e pedir perdão para Deus e para as pessoas. Deus pede que você seja santo hoje no presente. Peça para que Deus te mostre o que você está fazendo de errado. Para que você seja santo no futuro. Para que você, no caminho, ao consertar o presente, você já destrava bênçãos do futuro hoje. É uma coisa assim maravilhosa. Maravilhosa. Ok? Vamos continuar nossa leitura para a gente terminar hoje. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto a vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Amém. Amém. Coisa boa. Assim, dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos. Olha só. Mas deve existir uma constante e serena confiança. Amém. Pode não haver êxtase de sentimentos. O que as pessoas estão buscando hoje? Êxtase de sentimentos. No futebol, no adultério, nas redes sociais, no YouTube. Êxtase de sentimentos. Cabe a você, diminuir esses picos. Mas você vai ter uma constante e serena confiança e felicidade. É muito melhor. É muito melhor isso aqui. Ao invés de você viver picos e vales, picos e vales, picos e vales, você vai viver uma constante sensação de felicidade. Amém? É isso que Deus tem para você e para mim. Vossa esperança não está em vós mesmos, está em Cristo. Vossa fraqueza se acha unida à sua força.
vossa ignorância à sua sabedoria, e vossa fragilidade ao seu eterno poder. Não deveis, pois, olhar para vós mesmos, nem permitir que o pensamento demore no próprio eu, mas olhai para Cristo. Que o pensamento demore em seu amor, na formosura e perfeição de seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Mateus 27, do 24 ao 54. Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor, João 14, João 15 e João 16. Eu vou repetir aqui. Cristo em sua abnegação, você pode ler as cartas de Paulo para isso. Cristo em sua humilhação, você lê Mateus 27, do 24 ao 54. Cristo em sua pureza e santidade, você pode ler Isaías 53 a respeito disso. Cristo em seu incomparável amor, você vai ler João, o Evangelho de João, capítulos 14, capítulo 15 e capítulo 16. Este é o tema para a contemplação da alma. É amando e imitando, confiando inteiramente nele, que a vez de ser transformados na sua semelhança. Amém? Amém. Aqui chegamos ao fim da nossa leitura de hoje, meus queridos. Deus tem um presente, uma promessa, e isso para a gente é um privilégio. Termos o mesmo caráter de Cristo Jesus. Vivermos neste mundo de tal forma que as pessoas possam olhar para nós e sentirem a presença do divino. Isso o dinheiro não pode comprar. O que que faz para comprar isso? Jesus já comprou por nós. E como é que a gente faz para tomar posse? De joelhos, orando, clamando, memorizando versos, refletindo de forma demorada o que que a gente tem feito de errado nas diferentes aspectos da nossa vida, para que o poder de Deus possa nos convencer, possa nos ajudar, nos dar orientação à saída e possa até mesmo amenizar as consequências do nosso Deus. Amém? Deus é tão bom que até ameniza as consequências do nosso Deus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, a mim, a você, a todos nós, e que essa seja a nossa realidade. A gente possa andar com Cristo do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, e até mesmo a gente sonhe com Ele, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Por tão Amém. boa instrução do Senhor que tivemos hoje. Crescimento em Cristo. É Cristo ontem, hoje, amanhã e sempre. Sempre Cristo, sempre Deus, Espírito Santo conosco. Vitor, nós vamos fazer, então, as 3 orações. Você, por gentileza, faça a primeira. Eu gostaria de um voluntário para a segunda e depois a Giovana vai fazer a oração cantada. Alguém poderia fazer a segunda oração depois do Vitor? Pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha. Vamos falar com o Eterno. Não precisa de timidez, hein? Eu posso orar. Jeane, então tá bom, muito obrigada, querido. Então, primeiro o Vitor, depois Jeane, depois a irmã Giovana. Vamos orar. Vamos lá. Pai eterno e querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de abrirmos aqui o livro Caminho a Cristo, onde está tão recheado de pepitas, Pai, de ouro, pepitas de diamante, Pai, pedras preciosas para o nosso crescimento, para a gente encravar na nossa alma, Pai. Que nós possamos tomar posse dessas orientações, dessas promessas, desses versos maravilhosos da Bíblia, que nos trazem garantia de que se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Nós batemos, a porta vai se abrir. E é justamente o que a gente veio fazer neste momento, Pai. Clamar. Clamar por mim, clamar pelos meus irmãos na fé, pelos que estão ouvindo agora no Zoom e também estão ouvindo pelo YouTube. E clamar pelos nossos parentes, aqueles que a gente ama, Pai. A gente apresenta cada um deles diante de Ti. O Seu poder é ilimitado, o Senhor pode abençoar todos nós. Para que nós recebamos o Seu Santo Espírito. É só o que a gente precisa nesse mundo. Com pouco, com muito dinheiro. Com pouco, com muita amizade, com pouco ou com muito conhecimento, não importa, a gente tem que estar cheio do Espírito, meu Deus. E é o que eu te peço encarecidamente nessa manhã de quinta-feira, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos mostre aquilo que a gente tem errado, aquilo que tem impedido do Senhor atuar em nossa vida.
Tenha perdão, tenha piedade de nós, Pai, misericórdia dos nossos erros acumulados, que hoje a gente paga consequência. Infelizmente, Pai, nosso corpo definhou, porque a gente abusou das leis da saúde lá atrás. Éramos ignorantes, meu Deus. Éramos ignorantes. Então, por favor, tenha misericórdia da gente. Infelizmente, a nossa vida financeira definhou, porque a gente foi ignorante lá atrás também. Não trabalhamos com esmero, não nos dedicamos aos estudos. Fomos criados em um ambiente que não dava valor, pai, à leitura. Ou fomos criados num ambiente que não dava valor ao trabalho honesto. E por isso a gente está pagando um preço tão caro hoje. Poderíamos ser tão melhor bem-sucedidos, ser usados por ti, mas hoje a gente ficou relegado. Ninguém nem nos respeita profissionalmente. São todos consequências do pecado, meu Deus. Ou nossos, ou de nossos parentes, nossos familiares, vivemos num ambiente de pecado e por isso a gente colhe tanta coisa ruim, Pai. Inimizades, falta de projeção, falta de saúde. Eu gostaria de clamar, Pai, aos seus ouvidos, os mesmos ouvidos que ouviu o clamor de Sansão, Pai. Que lá na prisão, com os olhos furados, sem perspectiva nenhuma, abandonado por todos, humilhado, cuspido, ele pediu encarecidamente que o Senhor ouvisse, e o Senhor ouviu, Pai. O Senhor restabeleceu a força, Sansão, meu Deus. Restabelece a nossa força também, nos dá uma nova chance, Pai. Para quem está com problema profissional, não está conseguindo se realocar, restabelece a força, dá uma nova chance. E que nessa nova chance, essa pessoa possa ser fiel a Ti, possa fazer reformas firmes, Pai, para que possa se comportar de uma maneira verdadeiramente cristã. Para quem está com problemas nos relacionamentos com os filhos, dá uma nova chance, Pai. Traz de volta os filhos. Que os filhos possam voltar e ver Cristo vivendo em nós. Para quem está com problema de saúde, dá uma nova chance, Pai, por favor. Traz cura. Mas que possamos ser fiéis e obedientes a Ti para que a gente não possa cair no buraco novamente. Eu te clamo, meu Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajude, Paizinho, assim como o Senhor ajudou Sansão, assim como o Senhor ajudou Davi, Pai, quando estava fugindo na caverna, não sabia para onde ir, estava desesperado. O Senhor o restabeleceu como rei, Pai. Restabelece a nós como reis e rainhas nessa terra. Não para a gente se glorificar, se vangloriar, Pai, mas para que a gente possa ser usado, para que a gente possa alcançar mais almas, meu Deus. Para que nossa luz possa ser um candeeiro mais forte, para iluminar a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas ao nosso redor e até mesmo das pessoas que a gente não conhece. Esse é meu pedido, Pai. Expande nossas fronteiras, nos abençoe, mas que Sua mão esteja sobre nós, para que a gente não venha cair em tentação e nos ajude a sermos obedientes à Sua palavra, nos maiores e nos mínimos detalhes. Eu te peço em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Continuando, Senhor, na tua presença, tudo que o irmão falou é tudo que nós estamos verdadeiramente precisando. Por isso que estamos aqui te buscando de todo o coração, porque verdadeiramente algumas reformas não são tão difíceis como vestir uma roupa, deixar de comer isso, mas a reforma interna a nós não é possível, Senhor. Na verdade, nenhuma é possível. Nós precisamos que o Senhor nos faça verdadeiramente homens e mulheres segundo o teu coração. Transforma-nos, Senhor, em pessoas diferentes, pessoas que não confiam em si mesmas, mas confiam totalmente em Ti. Abençoa-nos, Senhor, neste dia e sempre. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor está nos dando de conhecer a Tua vontade, de conhecer a Tua palavra. Queremos Te agradecer os momentos que passamos aqui, ouvindo a Tua voz. Obrigada, Senhor. Obrigada, abençoa, Senhor, cada pessoa representada, suas famílias, suas necessidades, seus anseios. Continua abençoando, Senhor, nosso irmão. Fica conosco, é o que te pedimos e desde já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Aleluia. Glória ao nome do nosso eterno Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais,
a vontade tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais o seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde e logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar a meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Muito obrigada, Giovana, por essa bela canção. Que possamos entregar realmente tudo ao nosso Senhor, nosso amargo, nossas tristezas, nossos preconceitos, que haja transformações, como bem orou a Jeane, interna. Essa é difícil, todas são difíceis, mas como Paulo falava que ele esmurrava o corpo dele, é isso que nós devemos pedir no Senhor para nos transformar. Muito obrigada, Vitor, pela mensagem, as orações. Que Deus seja louvado sempre na vida de todos vocês, de todos nós. Queridos, nós estamos agora nos momentos das considerações, a parte bem especial também do nosso culto, nosso clube da leitura do Senhor aqui também. E você pode levantar a mãozinha, pode abrir o microfone. Para você levantar a mãozinha, tá aí embaixo, reagir. Tem um coraçãozinho, você pode clicar aí e aí tá lá, levantar a mão, você clica lá e você consegue levantar a mãozinha. Você pode trazer um testemunho, alguma parte do Espírito de Profecia também. Esse é o momento da gente interagir uns com os outros e com o mensageiro, que é o Vitor. Hoje foi bem. Toda essa caminhada, jornada nossa, cada dia é um prato, é um banquete que o Senhor tem nos dado, né?
E cada prato diferente que a gente fala assim, nossa, eu achei que já tinha comido de tudo da palavra, mas vem mais novidades aqui. Esse aqui eu não tinha alimentado, não, Senhor. Gostei muito, Vitor, a Helene está pedindo, peço ao Vitor que repita os textos bíblicos que falou no final da leitura. Eu posso trazer a listinha e copiar e escrever para vocês, eu mando amanhã, pode ser também. Ótimo. Melhor ainda. Pode aguardar até amanhã, Helene. Ele vai fazer essa listinha para nós. Ok. Gostei muito da como memorizar. Obrigada, querido. Então, até amanhã ele traz para gente. Essa parte de memorizar. Eu sempre tive facilidade de decorar as coisas, mas ultimamente eu não sei o que está acontecendo, tá com muita mais dificuldades. Eu até estava perguntando a Deus, meu Deus, eu decorava as coisas tão fáceis assim. Eu li uma vez, eu decorava, vocês acreditam? Eu ouvia uma música, eu decorava ela todinha. Era incrível. Eu ficava assim, boba comigo mesma. É um dom de Deus, mas eu estou perdendo um pouco esse dom. Mas que Deus restaure, né, Vitor? Mas hoje tive um pouco tive não, um pouco não, tive a resposta. É essa perseverar, né, você tem que ler, você tem que ler e ler. E gostei de ler 10 vezes, dando ênfase naquilo que para você memorizar. Muito bom. Deus seja louvado por essa. E outra coisa que eu tomei agora um chacoalhão do Senhor é ficar. Ai, eu tô com problema na vista também. Eu fico falando, ai, Senhor, eu não estou enxergando esse negócio direito, não estou conseguindo ler. E hoje ele me deu um coro, né? Falei, para com isso. Compra uma Bíblia com a letra maior. Eu amo Jesus, porque ele é tão maravilhoso, né? Ele nos educa de uma forma tremenda e ele usa cada detalhe para nos ajudar nesse sentido. E hoje eu estou muito satisfeita, barriguinha cheia desse banquete de hoje. E sem palavras, viu, Vitor? Deus seja louvado. Alguém mais gostaria de interagir? Se deixar, a gente fala o dia inteiro, né? Eu vou interagir enquanto vocês pensam aí aqui com o pessoal do YouTube. Exatamente. Isso mesmo, Vitor. Deus é cirúrgico. E ele vai em cima ali, já tira o que não presta e já coloca o que presta e siga em frente, né? Como a Giovana cantou. A irmã Gilda deu bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, querido. Magali também nos deu bom dia. Ana Lúcia, bom dia, povo de Deus. Bom dia. Irmã Ingrid fala, a paz de Cristo a todos. Bom dia. Bom dia, a paz, querido. Elisa Aragão, graça e paz, amados do Eterno. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, irmã Elisa. E a irmã Elisa fala assim, vou praticar em nome de Jesus. Vou conseguir, meu irmão. É a leitura, né, de decorar. Solange Maria, bom dia, amados. Elisa Aragão, ela falou que é para mim essas normas, para todos nós, querido. Josefa, precisamos nos dedicar ao serviço do reino de Deus. É verdade, querido. E ela exclama aqui, amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Magali, amém, glória a Deus. Obrigada pela santa mensagem. Amém. Louvado seja Deus. Bendito, né? Obrigada pela santa mensagem. Verdade. A Magali fala, orem por mim e minha família. Estamos ainda longe do padrão de Deus, mas creio no poder de Deus e quero mudanças em nome de Jesus. Amém. É isso mesmo. Vamos orar pelo pedido da irmã Magali por mudanças na família dela. Quando a gente fica vendo, né, irmã Magali, essas mensagens, a gente realmente percebe que a gente está muito longe. Mas Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, que nos fortalece. Agora nós vamos abrir a franquia, irmã Madalena, que feliz dia com Jesus. Amém. Obrigada, irmã Madalena. Jeane tem um grupo de nos ajuda a decorar partes da Bíblia também, né, Jeane? Fala um pouquinho também desse seu grupo e pode abrir o seu microfone e trazer as suas considerações, querido. Bom dia a todos. Na verdade, a minha consideração é dizer que eu não tenho o que falar. Sabe quando você
fica mudo, é isso que a mensagem dele me deixou muda. Ou melhor, a mensagem de Deus através dele, né? Embora tenha sido uma leitura do Caminho a Cristo, mas é com uma lente de aumento que faz com que a gente veja melhor. E para mim é um princípio, poderia dizer que é um princípio. Eu nunca gostei de mensagem que eu entro de um jeito e saio do mesmo jeito. Eu gosto de mensagens que Deus mostra, não que Deus queira estar chamando a atenção, puxando a orelha, mas uma mensagem que nos chama ao movimento, ao esforço. Não são as obras que vão nos salvar, mas ficar parados também não vai nos salvar, porque água parada gera lama, né? E então é isso. Eu acordei muito cedo, graças a Deus. Quando Deus me acorda mais cedo, eu sei que eu tenho que entrar na sala. Acordei muito cedo, graças a Deus consegui fazer todas as minhas leituras, ou pelo menos uma parte delas. E o Caminho a Cristo para mim é um alimento que nunca sacia totalmente, porque você sempre quer mais. A palavra de Deus é assim, mais, Senhor, mais, mais, mais. E essa mensagem de hoje eu vou ouvir todinha de novo, porque eu estou precisando dela todinha, né? Precisando que Deus chacoalhe o meu ser, desperte, porque, como ele disse, ambição, para mim sempre a palavra ambição não foi uma palavra boa. Eu não sou uma pessoa ambiciosa, não sou uma pessoa consumista, mas você não ser ambiciosa para as coisas de Deus, você sempre se colocar, eu não posso, eu não consigo, eu não isso, é, isso não é bom. Você não ter nenhum ministério, nenhum trabalho para Deus, você não se esforçar, isso não é bom. Foi o que ele colocou. Isso não é sábio, isso não é produtivo, isso não vai gerar vida em você. Então, eu peço a Deus que todas as mensagens que estão sendo faladas aqui verdadeiramente gerem uma transformação no nosso coração. Porque, na verdade, o Vitor é um mensageiro. Ele trouxe a carta, toda honra e glória para Deus, né? E graças a Deus que essa sala de Zoom, né, que é virtual, ela está cumprindo o propósito pelo qual Deus a chamou, né, que é nos consagrarmos verdadeiramente a Deus. E quanto aos versos bíblicos, eu comecei a memorizar já faz uns 2 anos, acho que o terceiro ano que eu estou memorizando, porque, do contrário da Aurenice, eu tenho dificuldade de memória. Eu tenho dificuldade de gravar o nome das pessoas, eu tenho dificuldade de gravar versos. E aí eu me coloquei para fazer isso, e graças a Deus eu tenho, desde o primeiro verso que eu consegui memorizar, me deu uma satisfação, uma alegria tão grande, que por isso que eu coloquei uma terapia. Ontem à noite mesmo eu fui dormir, e eu disse, eu vou recitar alguns que eu já sei. Aí, na hora que você está recitando, revendo, você esquece problema, esquece qualquer coisa. Quando você vê, você já dormiu e dormiu em paz. Quando você vai orar, se você estiver angustiado, você vai e recita um outro verso, a dor, a angústia, ela se dissipa. E já memorizei uma parte do Espírito de Profecia, uma frase, aquela que diz: a oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, e assim continua. Essa frase, ela me preenche. Se eu estiver angustiada, se eu estiver preocupada, a oração é a resposta para cada problema da vida. Ela vem na minha memória. E já tem uma outra que eu comecei também. Por quê? Porque o esforço divino, o esforço humano com o divino. Se a gente não tiver o nosso esforço também, Deus não fará por nós aquilo que a gente pode fazer. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. É um esforço acordar cedo, eu poderia estar dormindo, mas o meu ser, ele queria estar dormindo. Quando eu entrei na sala, eu não tive uma luta. O meu corpo disse assim: tu podia dormir de novo, já que você acordou cedo. Eu digo: não, mas eu quero ouvir a mensagem. Então, mesmo com sono, eu ouvi, porque eu preciso. E outra coisa, como o Vitor disse, hoje nós temos a Bíblia, amanhã podemos não ter. Hoje nós estamos tendo oportunidades, amanhã podemos não ter. Nós estamos no tempo das vacas gordas, como diz José.
é o tempo de acumular tudo que Deus puder nos conceder. Porque quando vier as vacas magras, nós já estamos supridas. Supridas não por nós, não porque é algo que nós colocamos, mas por o poder de Deus que Ele nos concedeu. Porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, essa é a minha consideração, meus queridos. Amém, Jeane. Muito obrigada por sua consideração. É isso mesmo, a gente está sem palavras, a gente está aprendendo, sendo chacoalhados em Cristo para o nosso melhor crescimento. E eu até copiei aqui uma parte do Caminho a Cristo, na página 69.1, que, como bem leu o Vitor, mas eu gostaria de ler novamente. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. É Cristo primeiro, por último e sempre. Louvado seja Deus por isso. Realmente, não temos mais nada que falar. É só meditar, fazer como a Giane disse, assistir de novo o vídeo para a gente aprender mais e mais. Eu também vou fazer isso. Vou rever o vídeo para a gente, né, memorizar mais e mais a palavra. Vitor, Lembrando, você... Oi. meus queridos, que essa mensagem é para mim também, é uma bênção para mim, a oportunidade de estar aqui com vocês. Amém. É gostoso quando a gente percebe que o Espírito Santo realmente coloca palavras que quando eu mesmo ouço o que eu estou falando, eu falo, puxão para mim, É é verdade. providência divina, é para o nosso crescimento, todos juntos no corpo de Cristo. Então é uma bênção. Além da providência, tá? Porque o que está acontecendo hoje realmente é um milagre diante dos nossos olhos. O fato de que eu não estou viajando nenhum dia, isso nunca aconteceu. Ficar tanto tempo sem viajar. Até mesmo, Louvado até, seja Deus. até mesmo o meu chefe veio dos Estados Unidos. Ele pousou, tá pousando agora. Ele está no avião nesse momento. Ele está pousando às 8h30. E aí ontem, conversando com ele, eu falei, você quer que eu vá te receber? Porque sempre recebo, nunca ele vem sem não me ver, porque eu sou o único funcionário do Brasil. Então ele vem para me ver. E, Ó, de- e dessa vez ele veio, ele falou, não precisa vir, porque eu só vou fazer uma reunião e já volto com o cliente. E ele falou, você pode ficar. Eu falei, meu Deus, isso nunca aconteceu na vida, porque se eu tivesse que ir vê-lo, eu não ia conseguir estar na madrugada aqui com vocês, porque eu tenho que viajar de madrugada, né? E eu falei, nossa, Deus, providência divina, que coisa maravilhosa. Então está sendo uma... amém. Quem manda E aqui é ele, né, Vitor? é muito bom, muito bom. Excelente. Deus seja louvado. Nós vamos então encerrar nosso culto. Sim, irmãs da Lei de Deus é fiel, muito fiel mesmo. Deus é tremendo. Gostaria de alguém para fazer a oração de encerramento do nosso culto, já deixando o convite para amanhã, para a gente estar aqui juntos, buscando mais do Senhor. Nós vamos partir para o capítulo 9. Vai ser bênção, não perca. Deus quer falar ao seu coração, quer continuar falando ao seu coração, ao meu, ao nosso coração. E o hino final, vou partilhar, deixa a luz do céu entrar, tá, Vitor? Você fez um solo aí, mas aí nós vamos cantar todos juntos no final, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu estou aguardando alguém para fazer a oração final, por gentileza. Pode levantar a mãozinha. Quem gostaria? O Vitor mesmo pode orar, Aurelius. A gente não cansa de ouvir ele, não. Sim, mas assim, todos os dias ele está orando no início, no fim e no fim de novo. No fim da mensagem, no fim. Pito, então, é contigo, meu Eu, irmão. eu tô vendo que até o final da nossa programação vai ter gente que nunca orou e vai orar pela primeira vez. Estou sentindo isso. Também, estou sentindo essa bênção chegando. A pessoa se desviou por pouco agora, porque eu vou orar. Mas, Isso. mas na Mas próxima amanhã não escapa não, né, Vitor? manhã ela não escapa, tá bom? Deixa a luz do céu entrar aí, irmão. Amém. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por esses momentos agradáveis que nós tivemos
com os irmãos, a gente está online, longe, mas parece que estamos tão perto. Obrigado pelo calor do seu amor que incide sobre nós. Obrigado porque quanto mais perto de Ti, Pai, que é o sol, nós, como raios, nos aproximamos uns dos outros. Quanto mais longe de Ti, o Espírito de Profecia fala isso, mais longe nós ficamos uns dos outros. Então, todos os dias de madrugada, nós estamos próximos do Senhor e próximos uns dos outros, que é como o Senhor, o propósito que o Senhor nos criou. Um dia o Senhor vai nos levar para uma cidade de Jerusalém, Nova Jerusalém, onde nós vamos viver realmente bem perto uns dos outros e não teremos nenhum problema de inveja, nem de mágoa, nem de briga, nem de limites de propriedade. Vai ser uma coisa maravilhosa. O pé de goiaba minha eu dou para o irmão do lado, o irmão vai me trazer a temoia e vai ter outro irmão fazendo manga e vai ser uma coisa realmente uma bênção. Água abundante, nada faltante, graça do Senhor diante dos nossos próprios olhos. Mas é tão gostoso saber que o Senhor promete a gente usufruir disso um pouco ainda na terra. E é o que a gente quer usufruir, meu Deus. Se tiver alguém aqui sofrendo com ansiedade, por favor, traz cura para essa pessoa. Se tiver alguém aqui sofrendo com uma situação que parece que não tem saída, Pai, mostra esse misericordioso para essa pessoa, que ela possa bater os olhos nas mensagens da Bíblia, possa ler histórias que trazem conforto e alento, situações que realmente não tinham saída, como o povo de Israel que ia enfrentar um exército de 180 mil pessoas, e o Senhor levantou 300 com Gideão, e mesmo assim deu a vitória, porque o Senhor é mais forte do que qualquer problema que a gente tem em nossa vida. Obrigado por isso. Sabemos que a única coisa que nos afasta de Ti é o nosso pecado. Então, por isso, eu gostaria de pedir perdão e te pedir também que o Senhor nos ajude a vencer, a obedecer e a crescer na graça de Cristo Jesus. E é nele que nós oramos e clamamos. Nos abençoe grandemente nesse dia. Amém. Até amanhã, pessoal. Obrigada, Vitor. Até amanhã, todo mundo. Que Deus abençoe nosso dia em nome de Jesus. Até amanhã. Amém. Bom dia. Obrigada.